Olá, aluno. A nossa aula de hoje é o gabarito da atividade da aula anterior, né? Sobre soluções químicas. O primeiro exercício, então, a professora vai explicar passo a passo, né, para que vocês entendam. O primeiro exercício diz o seguinte: se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, teremos no final uma solução. Nós temos 5 opções para resolver essa situação. Ele diz que ele tem um sal, uma certa quantidade de sal em solvente, e por qualquer perturbação, uma parte, qualquer perturbação. Isso aqui é muito importante saber entender essa parte aqui, saber interpretar, desculpa. Por quê? Porque qualquer alteração de temperatura ou uma agitação da molécula, né, que está ali sendo dissolvido, pode acontecer um corpo de fundo, beleza? Por isso pode haver um precipitado ao corpo de fundo. Por isso a resposta correta é a letra B, porque vai se tornar uma solução supersaturada com corpo de fundo, tá? Por isso a alternativa B. O segundo exercício. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para cada 100 gramas de água. Então tá aqui o sal e a água. 34 gramas para 100 de água. Esse sempre é a maneira de resolver, regrinha de 3. A uma temperatura ambiente, 20 graus. Tendo-se 450 gramas de água, então 450 gramas de água a 20 graus, na mesma temperatura, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada será, eu não sei, então eu botei um X aqui. Toda regra de 3 se resolve meio por extremos. Multiplica esse com esse e esse com esse. 100 vezes X é igual a 34 vezes 450, que vai dar 15.300. Esse 100 que está multiplicando passa dividindo. 15.300 dividido por 100 vai dar 153 gramas, ou seja, letra E. Tá? A questão número 3 diz o seguinte: a solubilidade do K2CR2O7 a 20 graus é de 12 gramas para cada 100 gramas de água. Então eu botei aqui 12 gramas para cada 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 gramas desse sal em 100 gramas de água, tá vendo que a quantidade de água não foi alterada? Foi alterada a quantidade de sal. Só que também ele alterou a temperatura. Essas 20 gramas aqui na mesma quantidade de água só foi possível porque ele aqueceu essa solução. Ele usou 60 graus de temperatura, ou seja, aqueceu. E depois, sem manter em repouso, ele continuou mexendo. Ele está dizendo que ela não ficou em repouso, ele ficou mexendo essa solução. Ela foi resfriada a 20 graus. Então, quando ele desligou lá, chegou a 60 graus, ele continuou mexendo, desligou a temperatura, ela foi resfriada automaticamente, claro. Pode-se afirmar que o que acontece? Ela vai. Se eu continuar mexendo e ela voltar a 20 graus, ela vai voltar, todo o sal vai continuar naquela solução. Por quê? Porque eu estou agitando a minha solução. Se eu paro de agitar e ela resfria, o que vai acontecer? A diferença entre o 20 e o 12 são 8 gramas. Ela vai formar corpo de fundo. Mas como eu desliguei ali a temperatura, ela foi resfriando devagarinho e eu agitando, a alternativa correta é a letra A. Todo o sal continuou na solução. Ele não precipitou. Essa é a resposta correta. Beleza? Bom, a número 4. Após a evaporação de toda a água de 25 gramas de solução saturada sem corpo de fundo de uma substância X, pesou-se o resíduo sólido.
obtendo-se 5 gramas. Então, das 25 gramas, 5 era resíduo, sobra, tá? Então, na verdade, eu usei só 20 gramas para 100 de água. Beleza. Se na mesma temperatura do experimento anterior adicionarmos 80 gramas da substância X em 300 gramas de água, ó, botei aqui, mas não botei a 80, por quê? Porque eu vou ver quanto que cabe nessa quantidade de água, que é 3 vezes mais que essa, ó, 3 vezes mais do que essa de água, né? Porque 3 vezes 100 dá 300. Então, 3 vezes 20 dá 60, teria que dar 60, ele botou 80. É óbvio, eu fiz a conta aqui, né, 60. É óbvio que se eu botei 80, sobrou quanto? 20, corpo de fundo. Então, a resposta correta é, ó, eu botei 80, mas eu deveria ter posto só 60. Então, a resposta correta é a alternativa D, saturada com 20 gramas de corpo de fundo, tá? A número 5 é a solubilidade do ácido bórico H3BO3 a 20 graus é 5 gramas para cada 100 gramas de água. Tá aqui, 5 gramas para cada 100 gramas de água. Muito bem, a 20 graus, a temperatura ambiente. Adicionando-se 200 gramas de H3BO3 para 1 kg de água, ó, 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas, tá? Preste atenção. Então, eu fiz para cada 5 gramas, 100 de água. Se eu botar 1000 gramas de água, vai dar quantos desse sal? A gente faz o meio por extremos, calculamos aqui 50 gramas, mas ele usou 200, ele botou lá no enunciado que usou 200. 200 menos 50 que a gente achou, vai dar 150 restante. Ou seja, quantas gramas do ácido restam na fase sólida? 150, alternativa D. É isso, pessoal. Sei que é um pouco assim, perturbador, muito cálculo, muita informação, mas o cálculo que tem aqui é regrinha de 3, né? Então, regrinha de 3 é conteúdo lá da 6ª, 7ª série. Todos devem saber fazer. Um grande abraço.